como um moço que tem um dom maravilhoso. E eles, então, o ajudou também. Pastor Vanderlei tem sido um pai também para ele, porque depois que ele declarou a saída em 2005, por crer na abertura da palavra desse companheirismo que ele participava, cortaram tudo. Agora até fome ele passa. Então cortaram todas as ajudas para ele. Enfim, foi uma dor de parto. Mas Deus honra os seus, irmãos. Mantenha fiel que Deus honra. Deus não fica devendo nada para ninguém. E ele foi mantendo, passou suas dificuldades, passou seus momentos difíceis, mas hoje já Deus tem levantado um povo através do seu dom, um povo abençoado, uma igreja decente, de pessoas que se vestem decente. Eu tive já em 2 igrejas dele, inclusive quando eu preguei em São Roque. É difícil até a gente falar, para que vocês saibam quanto eles respeitam vocês e consideram. A igreja nem esperar eu lá dentro, estava esperando essa igreja de São Roque. Os irmãos ali na porta, querendo cumprimentar até antes do culto. E aquela alegria de estar recebendo o nosso ministério ali. Então vê que é um povo que está dando valor em tudo que Deus está fazendo por eles. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos tomar uma escritura. Malaquias, Malaquias, capítulo 1. Versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu quero tomar o verso 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Senhor Deus, que amor é este, ó Pai?
amor que excede todo o nosso entendimento. É inexplicável o amor com que o Senhor tem nos amado, ao ponto de antes que fizéssemos bem ou mal, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos predestinou para filhos. E no tempo em que estamos vivendo, há algo conectado com esta filiação, que é a adoção, e nos elegeu para filhos de adoção. E o Senhor nos elegeu em si mesmo. Pai, somos tão gratos a Ti nessa noite. Nos ajude a compreender a profundidade deste amor. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em pé, eu tomei essa escritura aqui, provavelmente cheguemos a ela, mas eu quero ir com a igreja no livro de Oséias, que retrata também esse amor incondicional através desta história de Oséias. Antes da abertura da palavra, ao ler o livro de Oséias, nós achávamos que era uma história, mas hoje nós entendemos isto como mais que uma história, mas sim o amor com o qual Deus também tem nos amado, esse amor redentor. Oséias capítulo 1, creio que não vamos demorar nessa noite. Versículo 2: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque toda a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. No verso 4, Deus pede para que Oséias coloque o nome de Jisreel no seu primeiro filho, que significa eu espalharei. No verso 6, ela torna a conceber uma filha, e Deus disse: põe o nome de Loruama, que significava não mais compadecerei de Israel. E no verso 8, ela dá a luz ao terceiro filho, e Deus disse: põe o nome de Lo-Ami, que significa vós não sois meu povo.
e nem eu serei vosso Deus. Agora no capítulo 3, do livro de Oséias, e o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada. E lhes disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Pai, aquieta nosso espírito, Senhor, enquanto ministraremos sobre esse amor incondicional, sobre essa história que na verdade é mais que uma história, é uma profecia, é o Senhor falando através da vida desse profeta o que o Senhor faria com o teu povo, de que quando o Senhor ama, não importa o preço, o Senhor não perde. Ajuda-nos a entender o contexto, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode se sentar, irmãos. É sobre isso que em São Paulo, os irmãos que estavam conectados ouviram falamos sobre esse amor esse incondicional, baseado na eleição divina. Profeta, dentro das Escrituras, ele é chamado de os olhos de Deus que discorrem sobre toda a terra. Mas a Bíblia também chama o ofício profético de a boca de Deus na terra, para trazer o assim diz o Senhor. Agora, através deste ofício, Deus não apenas trabalha com eles através de visões, conforme do último mensageiro, o último profeta que Deus enviou para os gentios, William Branham, teve mais de 200.000 visões, sem que falhasse uma. E ele foi a boca de Deus na terra em seus dias para trazer o assim diz o Senhor. Deus não trabalha com eles só através de visões,
só através de seus lábios trazendo assim, diz o Senhor, mas as suas próprias vidas Deus usa como instrumentos, e através de suas vidas Deus traz uma mensagem ao seu povo. Nós temos muitos exemplos disto no Velho Testamento, na vida do profeta Jeremias. Jeremias, muitas vezes antes de entregar uma profecia, Deus fazia algo para que ele sentisse primeiro, antes de falar sobre aquilo, o que Deus estava sentindo. Quando Deus estava sem honra, quando ele não estava sendo respeitado pelo povo de Israel, eles haviam partido para a idolatria, Deus tinha um recado para entregar a Israel, e antes que ele usasse a boca do profeta Jeremias, Deus pede para que o profeta Jeremias comprasse um cinto, porque cinto, se nós formos para Apocalipse capítulo 1, nós vamos entender que cinto está ligado à honra, cinto está ligado à posição. O profeta diz que na cétupla glória da pessoa de Jesus Cristo, narrada por João, de sua visão, ele estava ali caminhando entre os candelabros de ouro, aquele ser que tinha olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, que tinha seus cabelos brancos como uma lã, a voz era como de muitas águas. A posição de juiz tinha a ver com a localização do cinto. O profeta diz, ali apontava como juiz, porque o cinto estava sobre seu peito. E se o mesmo cinto estivesse sobre a cintura, ele estaria na posição de sacerdote. Como o cinto está à altura de seu peito, ele então foi identificado como juiz. Então, cinto aponta para a honra, cinto aponta para a posição. Como Deus estava sendo desonrado, estava sem honra diante do seu povo, ele disse para o profeta Jeremias: compra um cinto para você. E por certo, Jeremias comprou um dos cintos mais belos, bonito, bordados, em ouro, em prata. E Deus disse: agora, Jeremias, enterra esse cinto. Jeremias enterra o cinto, passando dias. Deus diz: Jeremias, lembra do cinto? Vai lá e desenterra-o. E quando desenterrou aquele cinto, certo, estava feio, sem beleza, e até mesmo apodrecido ou apodrecendo. Deus disse: agora põe na tua cintura. Porque Deus queria que Jeremias sentisse o que ele estava sentindo antes de entregar a profecia. E ele então profetizou sem honra.
profetizou com cinto sujo, depois de enterrado por muitos dias. Deus, repito, com aquilo estava dizendo: Jeremias, agora você está sentindo um pouco do que eu aqui estou sentindo. Diga a esse povo: aonde está a minha honra? Se você vai para o Velho Testamento, vamos encontrar também o mesmo profeta Jeremias. Deus dizendo: Jeremias, coloque sobre o seu pescoço cangas de boi. Alguns aqui sabem o que é isso. Canga o seu pescoço, Jeremias. Você vai profetizar com esta canga no pescoço. Porque aquilo tinha a ver com a profecia. Ezequiel narra que Deus pediu para que ele deitasse 40 dias de um lado do seu corpo, aquilo representava uma mensagem. Depois deitasse mais 40 dias do outro lado, aquilo também representava uma outra mensagem. Isso para que a igreja note que esse ofício profético, Deus fala através de visões. Deus toma os lábios que são a boca de Deus na terra, mas Deus também toma as vidas desses homens e até mesmo as enfermidades que eles têm em sua carne. Lembra do profeta desta era? Aquela enfermidade que ele tinha no estômago, que Deus deu uma visão daquela enfermidade na forma de um esquilo. Aquilo trazia uma mensagem para nós, e que o esquilo, depois de tempo, ele viu o esquilo morto na visão, e aquela visão, o esquilo estava morto numa colina, e ele sobe a colina depois, fora já da visão, e ele vê o mesmo esquilo da visão morto sobre uns cactos, mostrando que o último inimigo estava morto. E ele olha para a sua direita e ele vê a 7ª pomba. Nós não vamos entrar nisto, que eu estou apenas dando isso como figuras, como exemplos, para que a igreja veja como Deus usa esse ofício profético, até mesmo suas próprias vidas, de alguma forma transmitia uma mensagem. Isaías, Deus chegou a pedir para que ele profetizasse nu. Agora, não vá você pensar que ele estava sem roupa, porque o nu ali aplica uma vestimenta que, como profeta, ele não poderia profetizar sem ela. E Deus diz: tire. Não como profeta, não como Isaías. Como profeta ele estava nu. Então Deus toma esses homens, esses ofícios, e através de suas vidas, Deus traz também uma mensagem. Foi o que aconteceu aqui no profeta Oséias. Oséias, preste bem atenção, foi um profeta que profetizou no reino do norte. Israel já era uma nação dividida, reino do sul e reino do norte. Nós já estudamos isto: reino do sul, 2 tribos, reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, devido à idolatria, Deus levou eles cativos
para o reinado da Babilônia, reino do norte. Deus os levou cativo pelos assírios. E nesse período de cativeiro do reino do norte pelos assírios, é que ocorre o que nós temos nas escrituras hoje, o livro do profeta Oséias. Ocorre os escritos do profeta Oséias. Um jovem que ansiava casar como qualquer jovem, e Deus vem até esse profeta e diz: case com uma prostituta, uma mulher de má fama. Deus não apenas mandou que ele casasse, Deus mandou que ele amasse. Aí já começa a ter uma diferença. Ele amou uma mulher de má fama, uma prostituta, e Deus disse a esse profeta Oséias: tenha filhos com ela. E ele então amou esta mulher por nome de Gomer. E você sabe que o casamento, eu estava pregando em São Paulo, na igreja do pastor Nery, dizendo: o casamento, ele tem um poder de redenção. A pessoa pode ter o passado que ele tiver, uma mulher, mas se ela é dado a ela o direito de um casamento, o seu esposo redime o seu passado. Nós temos dentro das escrituras a história de Ruth, uma moabita, mas por casar-se com um general, ou melhor, casar-se com Boaz, o poderoso homem de Belém. E quando ele deu o que o homem tem de mais precioso a dar a uma mulher, é a sua semente, quando ele a tomou em matrimônio e deu a semente dele a ela, Ruth, de uma moabita, foi elevada à linhagem de Jesus Cristo. Vamos tomar Raabe, uma meretriz, excluída até da sociedade, mas por esconder os dois espias, foi dado a ela uma promessa, e ela não foi destruída com Jericó, e ela casou, esta sim, casou com o general do exército de Israel. E aquele casamento trouxe uma meretriz a se elevar à linhagem de Jesus Cristo, porque ela é uma das mulheres citadas na genealogia de Jesus. Casamento tem o poder redentivo, tem um poder de redenção. Ele amou esta mulher por nome de Gomer, e após casar-se com ela, antes ela era conhecida como a prostituta Gomer, ou a meretriz Gomer, mas depois a esposa do profeta Oséias. Até o nome Oséias, como profeta, já estava dentro de uma predestinação para que ele pudesse, através de sua vida, retratar uma história de amor incondicional. Porque Oséias significa Jeová é Salvador.
E com Gomer, Oséias teve 3 filhos. O nome do primeiro, um menino, foi chamado de Gisreel, que significa Deus espalha. Depois teve um segundo filho chamado Loruama, uma filha. E depois teve um terceiro chamado Lohami. E como lemos nas Escrituras, cada um desses nomes traziam também um significado, uma mensagem, para tudo aquilo que Deus estava passando com o Israel natural. Agora não vamos esquecer que para entendermos qualquer profecia, nós temos que olhar e reconhecer os 3 Israéls, biblicamente falando. Politicamente nós sabemos que Israel hoje é a América. Espiritualmente, eu estou olhando para um Israel aqui nessa noite. E naturalmente, eles estão lá na Palestina. Esses 3 filhos de Oséias traziam significados também do que estava acontecendo entre Cristo e o Israel natural. E após Oséias ter contraído esse matrimônio, ter possuído filhos, todo o passado de Gomer estava redimido. Ninguém poderia acusá-la de seu passado, porque o casamento deu a ela um novo nome. Aí está um dos segredos do novo nome, que quando os trovões fossem revelados, o profeta diz que não só Jesus, ao voltar ao Pai, foi-lhe dado um novo nome, Apocalipse capítulo 2, como também nós teríamos um novo nome. Esse novo nome escrito em uma pedra branca, o qual ninguém conhece a não ser aquele mesmo que recebe. E este novo nome de Cristo seria revelado, diz o Mombrana, quando os trovões fossem abertos. E para os trovões serem abertos, era necessário que acontecesse aquilo, ou seja, os trovões abertos ia evidenciar no espiritual o que aconteceu no tabernáculo Brana antes da abertura dos 7 selos, quando em um escritório, 2 jovens casal chega diante do profeta e eles o unem em um santo matrimônio fora da vista do povo. Vocês conhecem essa história, o profeta sobe na plataforma um pouco atrasado e até pede perdão à igreja e diz: eu estou chegando um pouco em cima da hora porque eu acabei de realizar ali no escritório um casamento. E aquilo tinha uma aplicação espiritual. 7 selos seriam abertos. O marido, palavra, nos seria mostrado. A igreja seria levada a uma unidade com Cristo. Nós entraríamos na união invisível da noiva do Senhor Jesus Cristo, o qual depois desta unidade com Ele, desta união, porque o casamento, a Bíblia diz que se torna ambos uma só carne. E o que a moça recebe quando casa com o moço? O seu nome. Porque na verdade o que é reconhecido como nosso nome não é o primeiro, é o sobrenome.
O sobrenome que na verdade é o nome. Então quando a jovem, a moça recebe o sobrenome do jovem, ele está recebendo o seu nome. Glória a Deus. Por isso que quando entramos em união com Cristo, 7 selos estão abertos. Há uma igreja entrando em unidade com a palavra. Glória a Deus, porque o marido palavra tem descido. O profeta diz isso na mensagem: a palavra falada é a semente original. O irmão Brana chama a abertura da palavra de o marido palavra, que nos foi revelado. E quando entramos nesta unidade com ele, o seu passado não pode ser mais lembrado. Você entra em redenção. O diabo não pode tocar mais no seu passado. O diabo não pode levantar mais a sua vida pregressa, porque agora ele é ela e ela é ele. Tornarão ambos uma só carne. O profeta diz que no tempo em que nós estamos vivendo, você chegou a ser agora a voz final. Então, irmãos, é maravilhoso quando você entende o mistério do matrimônio. Por isso que Paulo disse em Efésios, capítulo 5, Paulo diz assim: grande é esse mistério. Digo-vos a respeito de Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Porque nesta unidade com Cristo, você é redimido de seu passado. Por isso que cantamos que o tempo da redenção chegou. E a redenção nos foi revelada. Oséias, ao andar com Gomer, ninguém olhava Gomer mais como uma meretriz. Ninguém olhava Gomer mais como uma prostituta, como uma mulher de má fama. Agora Gomer era reconhecida como a esposa do profeta Oséias. Que história de redenção é essa? Mas, irmãos, isso é uma das coisas perigosas na vida de uma pessoa. É quando você deixa que algumas coisas de seu passado chega a te influenciar no teu presente. Imagine a felicidade de Oséias. Para ele, pouco se importava se Gomer era uma meretriz. Antes que ele a tomasse por esposa, sabe por quê? Ele a amava. Irmão, o que decide é o amor. Por isso que eu tomei Malaquias capítulo 1. Deus dizendo para Israel natural: Israel, eu vos amei. Sabe o que Israel estava falando para Deus? Em que tu nos amaste? Você pode achar estranho, mas inconscientemente, às vezes, essa é a nossa atitude. Quando estamos passando por uma prova, quando estamos passando por uma luta, quando estamos enfrentando uma decepção, quando estamos debaixo de um sentimento de perca, que é um sentimento terrível, mais explorado pelo diabo, você começa a pensar: mas será que eu sou filha de Deus? Será que parece que Deus não me ama? É o que Israel estava expressando para ele, quando ele disse: Israel, eu vos amei. Aí Israel disse assim: mas em que tu tem nos amado? Aí ele responde: Esaú não era irmão de Jacó?
se ambos houvera feito bem ou mal, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, mostrando que o amor de Deus, ele é expresso, é pela eleição e não por bondade. Ou seja, não significa nada você está passando por uma prova, você está passando por uma luta, você ter passado por uma perca, isso não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus é eletivo. Sabe o que é o amor de Deus? Me escuta aqui, irmãos. Sabe o que é o amor de Deus? É no meio de uma população de quase 1 milhão de pessoas, nesta cidade, você está sentado aqui dentro. Não, essa adoração não está bom o suficiente. Eu creio que você me entendeu aqui nesta noite. Eu aborreci a Esaú, porque Israel veio da linhagem de Jacó, e eu amei Jacó. E se fosse olhar por bondade, quem era mais bondoso? Quem era mais prestativo? É claro que era Esaú, para quem que Isaac pediu um guisado. E até por direito, por isso que você não está aqui por direito, até por direito era Esaú. Mas quem pode explicar esse amor de Deus? Satanás, eu sou amado, você é amada. Quem pode explicar esse amor de Deus? Oh Deus, 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 enche essa casa de gratidão nesta noite. Encha teu coração de gratidão nesta noite. Glória, glória. Em que tem te amado? Você quer comparar o amor dele com luta? Você quer comparar o amor dele com prova? Com essa provinha que Deus confiou? Com essa luta que Deus confiou? Você quer aferir isso com o amor dele? Oh, prova de amor! Oh, prova de amor! Oh, prova de amor! É eu estar aqui, é você estar aqui. É dele redimir o teu passado, acabou o teu passado. Tanto acabou que aquele que habita aí, ele chama eu sou. E eu sou é sempre presente. Então Deus te olha sempre presente. Glória a Deus, é eu sou. Não é eu era, é eu sou.
Eu sou. Glória a Deus. Isso é redenção. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Glória a Deus. Saber que você pode adorar a Ele sem lembrar do teu passado. Saber que você pode adorá-lo sem se preocupar com o teu passado. Glória a Deus. Porque agora 7 selos estão abertos. 7 anjos já vieram da eternidade. Nós não estamos dizendo que 7 anjos virão. Nós estamos afirmando que 7 anjos veio. 7 anjos vieram da eternidade. A minha redenção foi revelada. A minha redenção foi revelada. A tua redenção foi revelada. A nossa redenção foi revelada. Glória a Deus, o meu passado acabou. O teu passado acabou, a redenção foi revelada. Oh, isso merece adoração mesmo. Glória a Deus. Não, seu passado terminou, porque Jeová Salvador te amou. Quando você lê Oséias, você acha estranho, né? Como é que pode isso? Como é que pode isso? Um profeta? Nossa, que coisa estranha na Bíblia, um profeta amar uma prostituta, que coisa estranha, você está achando estranho? E você acha que Deus amou quem? Quem que você era? Você já nasceu em pecado, veio ao mundo falando mentira, mas Jeová te amou. Jeová te amou. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe para quem que é estranho? Sabe para quem que é estranho? É estranho para Satanás. Que ele olha e diz: como pode amar ele se não me amou? Como pode? Porque Satanás, você é criatura, eu sou filho, você é filho. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O segredo está aqui, amor. O segredo está no amor. Ele amou a Gomer. E não adiantava tocar no passado de Gomer que não afetava Oséias. Não adianta querer levantar o teu passado que não ofusca o amor de Cristo. Irmãos, isso é demais. Isso é demais. Isso é que te faz um adorador constante. Você pode adorar de manhã, você pode adorar à meio-dia, você pode adorar à tarde. Isso te faz um adorador contínuo. Isso te faz um adorador contínuo. Louvado seja esse Deus maravilhoso.